pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Ciências da Saúde. E nessa aula eu irei falar sobre identificação de corpos gram-positivos. Como que a gente realiza a identificação das espécies de Streptococcus e também de Enterococcus. Primeiro de tudo, é importante entender de que essas espécies de Streptococcus, assim como de Enterococcus, podem ser classificadas de várias maneiras, de acordo com o padrão hemolítico em agar-sangue, com as características antigênicas de componentes que estão presentes na parede celular e também através de reações bioquímicas ou testes químicos, testes laboratoriais que são realizados para a identificação destas espécies de Streptococcus ou de Enterococcus. Com relação ao padrão hemolítico em agar-sangue, quanto a esse padrão, nós podemos observar o aspecto do meio de cultura ao redor das colônias do micro-organismo de diferentes formas. Como podemos observar aqui nessa imagem, aqui temos o padrão hemolítico beta. Esse padrão hemolítico beta, podemos observar aqui as colônias circundadas por uma zona de hemólise, com essa coloração amarela, em que demonstra uma hemólise total dos eritrócitos que estão presentes no agar-sangue. Então, isso significa que essa bactéria ela é produtora de uma toxina conhecida como hemolisina, e essas toxinas elas são responsáveis por essa hemólise total dos eritrócitos. Já nesse outro exemplo, em que podemos observar aqui essa colônia com esse aspecto esverdeado, é um padrão hemolítico classificado como alfa-hemolítico. Então, essas colônias elas são circundadas por uma zona de hemólise com esse aspecto esverdeado, classificado como alfa-hemólise, que é uma hemólise parcial. E essa coloração esverdeada é decorrente da formação do pigmento biliverdina presente nas hemácias. E aqui esse terceiro exemplo de padrão hemolítico é classificado como gama-hemolítico. Ou seja, aqui nós não observamos nenhum padrão hemolítico ao redor das colônias, demonstrando uma ausência de hemolisina, onde essas bactérias que cresceram nessa colônia, que formaram essa colônia, não são produtoras de hemolisina e assim tem essa classificação com relação ao padrão hemolítico como gama-hemolítica. Aqui nessas imagens podemos observar esses diferentes padrões hemolíticos e algumas bactérias que apresentam, como por exemplo o Streptococcus pyogenes e o Streptococcus agalacti. Ambas espécies apresentam padrão hemolítico beta. Já no caso do Streptococcus pneumoniae e Streptococcus do grupo Viridans, lembrando que são algumas espécies do grupo Viridans, apresentam padrão hemolítico alfa. Já no caso do padrão hemolítico gama, tem como exemplo também algumas espécies do grupo Viridans que não são produtoras de hemolisina e, portanto, apresentam esse padrão hemolítico gama. Então, essa classificação de acordo com o padrão hemolítico é uma classificação em que ela não é suficiente para diagnóstico, uma vez que o mesmo padrão hemolítico mais de uma bactéria pode possuir. Então, dessa forma, eu não tenho como caracterizar e identificar uma certa espécie, levando em consideração apenas o padrão hemolítico que ela apresenta em agar-sangue. A segunda forma de classificação é de acordo com as características antigênicas. Essa classificação, conhecida como de Lancefield, ela foi desenvolvida por Rebecca Lancefield em 1933, através de um sistema de sorotipagem que ela utilizou para a classificação de Streptococcus beta-hemolíticos, baseando na presença de antígenos específicos presentes na superfície da parede celular dessas bactérias, e esse antígeno conhecido como carboidrato C. E dessa forma, a Rebecca classificou
esses Streptococcus beta-hemolíticos em diferentes grupos, como, por exemplo, o Streptococcus pyogenes pertence ao grupo A e o Streptococcus agalacti pertence ao grupo B. Essa segunda forma de classificação, de acordo com essas características antigênicas, também não é uma classificação em que pode ser utilizada basicamente para identificação de uma certa espécie, uma vez que existem espécies em que não apresentam esse carboidrato C e, portanto, não são grupáveis. Então, é um sistema de identificação em que ele não abrange todas as espécies, independente se elas são alfa, se elas são beta ou se elas são gama hemolíticas. E a terceira forma de classificação ou de identificação melhor é através de testes laboratoriais, testes bioquímicos que são realizados no laboratório de microbiologia e que dessa forma possibilita a identificação de uma determinada espécie ou de Streptococcus ou de Enterococcus. Então aqui temos 8 tipos de testes que são utilizados. Lembrando que não são os 8 que a gente utiliza para a identificação de uma única espécie. Então, dentre esses 8, tem aqueles que a gente utiliza para identificar uma determinada espécie, como, por exemplo, Pyogenes, Agalacti ou Pneumoniae, entre outras. Então, esses testes são a prova de resistência à bacitracina, teste de Camp, teste de hidrólise do hipurato, teste de resistência à octoquina, teste de bile e insulina, avaliação do crescimento em BHI com uma concentração de cloreto de sódio de 6,5%, teste de PIR e teste da bilinsolubilidade. Então, começando com o Streptococcus pyogenes, vamos ver como que é feito o diagnóstico laboratorial desta espécie. Então, o Streptococcus pyogenes pertence ao grupo A de Lancefield, é um tipo de coco gram-positivo. Essa informação foi identificada através do método de coloração de gram, por se observar na microscopia a presença de cocos corados de roxo. É uma bactéria beta-hemolítica, né, porque lá no meio agar-sangue, onde foi realizado o cultivo, foi identificado esse padrão beta-hemolítico. É uma bactéria catalase negativa, ou seja, não é produtora da enzima catalase, por pertencer ao gênero Streptococcus. E com relação aos testes presuntivos, né, os testes em que identificam essa espécie, são o teste de PIR e o teste de bacitracina. Lembrando que a bacitracina é um antibiótico em que a gente avalia a sensibilidade, assim como a resistência da bactéria a esse antibiótico. Então, o teste de PIR ele é positivo e a bacitracina sensível. Então, esses dois testes, com esses resultados, demonstram que é a espécie Pyogenes. Então, vamos ver a partir do próximo slide como que esses testes eles são realizados. No caso do teste de PIR, que tem como finalidade determinar a presença ou atividade melhor da enzima pirrolidonil arilamidase produzida pelo Streptococcus pyogenes. Então, nesse teste, a gente utiliza papel filtro, como podem observar aqui. Então, sobre a superfície desse papel filtro deve ser colocado colônias da bactéria que foi previamente cultivada no meio agar-sangue e na sequência deve ser pingado de 2 a 3 gotas do reagente de PIR sobre essas colônias que estão na superfície desse papel filtro. Então, através de uma reação de mudança de cor, é possível identificar se a bactéria ela produz ou não essa enzima pirrolidonil arilamidase. Então, quando no local dessa colônia que foi adicionado o reagente de PIR fica com uma cor vermelha, esse resultado ele é positivo para PIR. E quando fica amarelo, né, ou laranja, significa que o PIR é negativo, ou seja, não tem atividade
dessa enzima pirrolidonil arilamidase. Só que tem um detalhe. Essa atividade, a atividade dessa enzima, ela pode dar positiva, ou melhor, esse teste de PIR, ele pode dar positivo e assim confundir com os com espécies de enterococo beta-hemolíticos, também dando positivo. Sendo assim, esse teste de PIR sozinho, ele não é suficiente para identificar a espécie Piógenes, uma vez que espécie de enterococo beta-hemolítico também pode dar o mesmo resultado. Sendo assim, temos esse segundo teste que ele entra como se fosse um teste confirmatório, que é o teste de sensibilidade à bacitracina. Então, esse teste tem como finalidade diferenciar o Streptococcus pyogenes de outras cepas do grupo A ou de outras espécies com colônias beta-hemolíticas, no caso de espécies de enterococos, que também são PIR positivas. Então, para a realização desse teste, a gente utiliza um outro meio agar-sangue. A partir do agar-sangue que foi feito o cultivo previamente, deve ser retirado colônias com uma alça bacteriológica, semeado sobre esse outro meio de cultura e sobre essa superfície do agar onde foi realizada a semeadura, deve ser colocado um papel, um disco, né? Com uma quantidade de 0,04 unidades de antibiótico bacitracina. Esse antibiótico ele está impregnado, né, nesse disco de papel que é colocado sobre a superfície do agar onde foi realizada a semeadura, e esse meio ele deve ser incubado por 12 horas a 35 graus Celsius, aproximadamente. Então, após esse período, esse meio ele deve ser avaliado e o que deve ser identificado é se em volta desse antibiótico tem ou não a presença de um halo. Então, quando se observa um halo transparente em volta do disco de antibiótico, isso demonstra que essa bactéria ela é sensível a esse antibiótico bacitracina. E dessa forma, podemos identificar a espécie Piógenes sendo sensível à bacitracina. Então, o PIR positivo mais bacitracina sensível, dessa forma a gente identifica essa espécie. Próxima espécie de Streptococcus é a espécie Agalacti, que pertence ao grupo B de Lancefield. Também é um tipo de coco gram-positivo, catalase negativo e beta-hemolítico. Os testes que são utilizados para a caracterização, para a identificação dessa espécie, são os testes de Camp e a hidrólise do hipurato de sódio. O teste de Camp ele é positivo, assim como o hipurato de sódio também é positivo. Como que a gente realiza o teste de Camp? O teste de Camp ele visa identificar cepas de Streptococcus agalacti. Estas cepas elas produzem o fator Camp, que atua sinergicamente com a beta-hemolisina produzida pelos estafilococos em agar-sangue. Então, é um teste em que, para que ele seja realizado, é necessário utilizar uma outra espécie de bactéria, que é o Staphylococcus aureus. Então, em um outro meio de cultura, né, um agar-sangue, é realizado uma estria com Staphylococcus aureus, que pode ser essa estria na horizontal ou na vertical, e aquela bactéria que você deseja identificar se é Streptococcus agalacti ou não, através de colônias desta bactéria, é realizado uma estria no sentido perpendicular a essa estria que foi realizada previamente com o Staphylococcus aureus. E após a realização dessas duas estrias, como pode observar aqui nessa imagem, esse meio ele deve ser incubado a uma temperatura de 35 graus Celsius por 48 horas. E após esse período, deve ser realizada a interpretação desse teste. Então, a formação de uma seta ou meia-lua convergindo com o Staphylococcus aureus, como
podemos observar aqui na figura, na interseção, né, do crescimento das duas bactérias, indica que o teste é positivo e indicativo de Streptococcus agalacti. Se não houver a formação dessa seta ou da meia-lua, o teste ele é negativo e a cepa não pertence ao grupo B de Lancefield. Porém, quando esse teste de Camp ele dar positivo, também não pode ser confirmado ainda de que de fato é Streptococcus agalacti, porque existem outras espécies que também podem ser Camp positivo. E, sendo assim, um outro teste deve ser realizado para confirmar esse Camp positivo. Então, esse teste que é realizado para confirmar o CAMP que é positivo é o teste de hidrólise do hipurato de sódio. O Streptococcus agalacti do grupo B são os únicos que realizam a hidrólise do hipurato de sódio. Então, esse teste tem como princípio avaliar a capacidade de hidrolisar, ou seja, da bactéria hidrolisar o hipurato de sódio em componentes como glicina e ácido benzoico. Então, quando essa bactéria que está sendo pesquisada, que deseja se identificar se é Streptococcus agalacti ou não, é inoculada no hipurato de sódio e ocorre uma reação de cor, ocorre uma mudança de cor, né, do hipurato, que é incolor para essa tonalidade aqui roxa, demonstrando assim que a bactéria hidrolisou o hipurato de sódio e houve a produção, a formação de dois componentes, que é a glicina e o ácido benzoico, e por conta da produção desses componentes, o hipurato de sódio ele fica com essa coloração roxa, demonstrando assim uma positividade para esse teste e assim confirmando que é de fato o Streptococcus agalacti. Então aqui temos um resumo dessas duas espécies. Então o material clínico ele deve ser semeado em meio agar-sangue e após o crescimento realizada a coloração de Gram para a identificação das características morfotintoriais dessa bactéria. No caso aqui, são cocos gram-positivos. Na sequência, deve ser realizado o teste de catalase, demonstrando uma catalase positiva, o que confirma o gênero Streptococcus. E através do meio de cultura agar-sangue utilizado, deve ser avaliado o padrão hemolítico. E dependendo do sítio de coleta, né, que foi realizado, que foi obtido esse material biológico e com a suspeita clínica, você deve realizar os testes específicos necessários para a identificação dessas duas espécies. No caso, se tem uma suspeita clínica de infecção por piógenes, deve ser realizado o teste de PIR e o teste de sensibilidade à bacitracina. Se a suspeita clínica for de infecção por Streptococcus agalacti, os testes que devem ser realizados são o teste de Camp e a avaliação da hidrólise do hipurato de sódio, lembrando que ambos os testes devem dar positivos, assim como também aqui no diagnóstico do piógenes, ambos os testes também precisam dar positivos. Próxima espécie é o Streptococcus pneumoniae. O Streptococcus pneumoniae é um tipo de diplococo gram-positivo, observados, identificados através da coloração de Gram. É uma bactéria catalase negativa também, por essa espécie fazer parte do gênero Streptococcus. E é uma bactéria alfa-hemolítica, ou seja, no meio agar-sangue apresenta uma hemólise parcial. E os testes que são utilizados para a identificação dessa espécie é a sensibilidade à optoquina e o teste de bilisolubilidade. A optoquina ela deve ser sensível e o teste da bilisolubilidade, quando realizado, deve ser um resultado em que apresenta um meio límpido, né, sem turvação
ou no caso, de certa forma, também com resultado como positivo. Como que é realizado o teste de sensibilidade ou susceptibilidade à optoquina? Lembrando que a optoquina para Streptococcus pneumoniae, ela deve ser sensível. Então, para a realização desse teste, deve ser utilizado o antibiótico optoquina. Esse antibiótico optoquina ele está impregnado em um disco de papel. Primeiramente, deve ser feita uma semeadura a partir das colônias que foram cultivadas previamente no agar-sangue em um outro meio agar-sangue na superfície e, na sequência, deve ser colocado esse disco de antibiótico sobre essa semeadura. E essa placa ela deve ser incubada a uma temperatura de 35 graus Celsius por um período de 18 a 24 horas e após esse período deve ser avaliado a sensibilidade ou a resistência dessa bactéria a esse antibiótico. Então, nós temos aqui os dois exemplos de resultados quando dá resistente e quando esse resultado ele dá sensível. Então, como nós podemos observar aqui nesse segundo exemplo, essa bactéria que foi semeada, que foi testada a sua sensibilidade a esse antibiótico, nós podemos observar a formação de um halo em volta desse antibiótico, demonstrando assim de que essa bactéria ela é sensível. Porém, para confirmar que é Streptococcus pneumoniae, deve ser medido o diâmetro desse halo. Então, esse halo ele apresentando um diâmetro igual ou superior a 14 milímetros, isso confirma que é o Streptococcus pneumoniae. Porém, se esse halo ele tiver um tamanho, um diâmetro menor do que 14 milímetros, não é possível ainda confirmar que é o Streptococcus pneumoniae, porque pode ser, como também não pode ser. Então, numa situação como essa, deve ser realizado um outro teste, que é o teste da bilisolubilidade. Como já falei anteriormente, esse teste de bilisolubilidade ele tem como objetivo identificar a presença de Streptococcus pneumoniae quando o teste de optoquina ele dá sensível, porém com um halo menor do que 14 milímetros. Para a realização desse teste, precisa utilizar um meio de cultura em caldo. Então, nesse caldo presente em um tubo, é inoculado a bactéria. A bactéria ela deve ser inoculada e, na sequência, esse meio ele precisa ir à estufa a uma temperatura de 35 graus Celsius e permanecer por 3 horas. Após esse período de 3 horas, você irá observar uma turvação do meio. Isso demonstra um crescimento bacteriano. O próximo passo agora é adicionar sais de bile nesse meio que está turvo. Qual que é o objetivo dessa adição dos sais de bile? Os sais de bile ele tem capacidade de lisar seletivamente Streptococcus pneumoniae em fase logarítmica de crescimento. Então, como houve esse crescimento nesse período após esse período de 3 horas, em que você observa o meio turvo, né, que demonstra o crescimento bacteriano, quando adiciona sais de bile, se esse meio, na sequência, ocorrer um clareamento dele, ele ficar límpido, você tem um resultado positivo. Isso demonstra que essa bactéria que ali cresceu é Streptococcus pneumoniae. Então, esse meio, houve esse clareamento, ele ficou límpido, porque os sais biliares causaram aí a lise dessas bactérias. Então, quando esse teste ele é positivo, você irá observar esse meio presente no tubo sem turvação ou uma menor turvação em relação ao controle, mostrando a lise total da suspensão de bactérias na presença desses sais biliares que foram adicionados após essas 3 horas de cultivo. Aqui no fluxograma, nós podemos observar outros testes que devem ser realizados quando a optoquina ela dá resistente.
Então, só para vocês entenderem aqui, quando a uptoquina ela dá sensível, porém esse halo apresenta um diâmetro maior ou igual que 14 milímetros, confirma Streptococcus pneumoniae. Quando esse halo ele é menor do que 14 milímetros, deve ser realizado o teste de bili-solubilidade, que é o teste que nós vimos anteriormente. Se esse teste de bili-solubilidade ele der límpido, né, ou seja, após a adição dos sais biliares, o meio ele ficar límpido, né, havia aí um clareamento, que é um resultado positivo, isso confirma também o Streptococcus pneumoniae. Porém, se esse resultado da bili-solubilidade ele for negativo, né, não ocorrer esse clareamento após a adição dos sais biliares, assim como se o teste de uptoquina ele der resistente já de cara, isso também descarta descarta o Streptococcus pneumoniae. Então, se não é Streptococcus pneumoniae porque o halo não foi maior ou igual a 14 milímetros, ou porque a bili-solubilidade ela deu negativa, então você deve agora tentar identificar qual é essa bactéria. Então, o próximo teste a ser realizado é o de bili-esculina. Então, esse teste de bili-esculina ele é realizado e quando ele é negativo, isso identifica Streptococcus do grupo Viridas. Se o teste de bili-esculina ele der positivo, descarta o Streptococcus do grupo Viridas, descarta Streptococcus pneumoniae. Então, ou pode ser Enterococcus, ou pode ser Streptococcus do grupo D, que no caso é Streptococcus bovis. Então, para diferenciar, né, o Streptococcus do grupo D dos Enterococos, deve ser realizado o teste de NaCl a 6,5%, em que a gente avalia o crescimento dessas bactérias nesse meio contendo essa concentração de cloreto de sódio. Então, vamos ver como que são realizados esses testes de bili-esculina, assim como o teste do NaCl. Então, o teste de bili-esculina ele tem como finalidade avaliar a capacidade de algumas bactérias hidrolisarem a esculina em presença de sais biliares. E assim identificar bactérias que são capazes de crescerem na presença dos sais biliares que estão na composição, que estão presentes na composição desse meio esculina. Então, esse meio esculina é um meio sólido que está presente em tubo. A partir do meio agar-sangue deve ser inoculado essa bactéria na superfície inclinada desse meio. Esse tubo ele vai para a estufa e após um período de 24 horas a uma temperatura de 35 graus Celsius, deve ser avaliado a coloração desse meio. Então, o meio bili-esculina original, ele tem uma cor acinzentado. Quando ele é positivo, quando ele dá um resultado positivo, observa-se um enegrecimento em pelo menos metade ou mais da metade do meio, como podemos observar aqui nesse exemplo, demonstrando aqui bili-esculina positiva. E quando o resultado ele é negativo? Tem ausência do enegrecimento ou crescimento de menos da metade do meio após 72 horas de incubação. Então, quando esse resultado ele é negativo, isso demonstra que é uma espécie de Streptococcus do grupo Viridas. Porém, quando o resultado ele dar positivo, você descarta Streptococcus do grupo Viridas. Então, pode ser ainda Enterococcus ou pode ser Streptococcus bovis. Então, o próximo teste que deve ser realizado para identificar essas duas outras espécies, né, no caso de Enterococcus e de Streptococcus do grupo D, no caso do bovis, é o teste de NaCl a 6,5% de cloreto de sódio. Então, como que a gente realiza esse teste? Para a realização
avaliação do crescimento da bactéria a essa concentração de cloreto de sódio, a gente utiliza o meio BHI, que é um caldo, que é um meio de cultura líquido. Então, esse teste ele tem como finalidade diferenciar e identificar enterococos de Streptococcus do grupo D. Streptococcus do grupo D, no caso bovis e equinos, principais representantes desse grupo. Então, o meio BHI é um meio líquido, é um meio límpido, quando ele está estéril. Então, nesse meio deve ser adicionado, inoculado essa bactéria a partir do meio agar-sangue, e isso, após essa inoculação, esse meio ele tem que ir para a estufa e ficar incubado um período de 48 horas a 35 graus Celsius. Após esse período de 48 horas, você deve observar se esse meio ele está límpido ou se houve uma turvação, que a turvação demonstra que houve um crescimento microbiano. Então, quando se observa uma turvação do meio, significa que esse resultado ele é positivo. E quando é positivo, significa que essa bactéria é uma espécie de Enterococcus, né? Ou seja, as espécies de Enterococcus elas crescem em meios de cultura, mesmo com uma concentração de maior, né, de 6% de cloreto de sódio. Se esse meio ele permanecesse límpido, ou seja, sem turvação, isso descarta Enterococcus e aí você tem os Streptococcus do grupo D, que pode ser Streptococcus bovis ou Streptococcus equinus, que no caso dessas duas espécies de Streptococcus do grupo D, não crescem em um meio contendo uma concentração de cloreto de sódio de 6,5%. Então, finalizamos aqui esses testes que possibilitam a identificação dessas principais espécies de Streptococcus, assim como espécies que pertencem ao gênero Enterococcus de importância clínica.